Nessa aula nós faremos um panorama geral sobre as placas dentro do template PCIP 2026. Tudo isso depois que o editor rodar a vinheta. Bom, então aqui no template, jogando agora na tela, temos aqui alguns detalhes das placas, né? Então, para inserir uma placa, primeiro, você pode digitar CM, né? Ou vir aqui em arquitetura, componente e procurar pelo nome da placa, ou aqui na aba de sistemas, nós temos aqui os dispositivos de comunicação. Aqui em dispositivos de comunicação eu só tenho as placas. E aqui nas placas, então, por exemplo, vou pegar uma placa E5, vamos pegar uma placa de extintor. Essa placa eu só tenho a instância criada dela de 12 metros. Né? Se eu quiser criar uma de 8 metros, eu venho aqui em editar tipo, duplicar, renomeio ela, por exemplo, para 8 metros. Aqui na distância máxima do observador, eu altero para 8, ou eu altero aqui a minha dimensão de largura e altura da placa. Eu escolho uma dimensão para alterar, e aí ele vai se atualizar. E aí você coloca o valor de acordo com o valor que está no parâmetro de tamanhos padronizados de placas lá na tua norma de incêndio, por exemplo, que nem nós temos aqui na norma de Minas Gerais, olhando aqui na tela, em que nós temos essas distâncias máximas de visualização e tamanhos tabelados. Então, por exemplo, para 8 metros em Minas Gerais, 179, que é exatamente o valor que essa minha fórmula calculou aqui para o tamanho da minha placa. Então, basicamente, esse é o primeiro detalhe que você precisa ter em mente. Então, agora eu criei uma segunda instância, que é a E5 de 8 metros. Posso colocar ela em qualquer lugar. Barra de espaços rotaciona a placa, né? Então, vou colocar desse lado oposto aqui da parede. Pronto, coloquei. Só que tem um detalhe muito importante, que é a altura em que você vai colocar essa placa. Reparem que aqui nas propriedades de instância nós temos a altura de instalação, certo? Olhando aqui no 3D, a minha altura de instalação, ela está zerada. Está com 1 centímetro aqui no caso. Essa placa, se eu quiser colocar em 1,80, eu troco ela para 1,80. E pronto, ó. Ela vem para 1,80. Por que isso? Nesse novo sistema de famílias, nós temos uma linha invisível aqui, que é uma ferramenta que eu encontrei para contornar a situação das faixas de vista dentro do Revit. Às vezes você colocava a placa acima de uma determinada faixa de vista, você não enxergava mais a simbologia dela em planta. Aí tem que ficar fazendo regiões de vista, enfim. Acaba sendo bem chato. E esse método aqui é bem prático para resolver esse problema. Então, basicamente, quando você for colocar uma placa, por exemplo, aqui em dispositivos de comunicação, a primeira coisa que você faz é alterar a altura de instalação. Vou dar um exemplo aqui com 2 metros. Então, digitei 2, dei um Enter, e agora eu simplesmente seleciono um local para posicionar. Barra de espaços rotaciona, pronto, cliquei. Agora eu sei que ela está instalada a 2 metros de altura. Se eu olho aqui no meu 3D, ó, ela está aqui a 2 metros de altura. Alguns outros detalhes bem interessantes. Primeiro, eu quero alterar o meu tamanho de legenda aqui em planta. Tranquilo, você pega aqui essa tua família e altera aqui o tamanho, por exemplo, da legenda da placa, ó. Ou eu quero desativar, é só desmarcar as 3 escalas que ele desativa. Se você deixar uma marcada ou 2, ó, ele vai mostrando elas na sequência. Aqui nós temos as distâncias, ó, a distância da placa no eixo Y, ele avança ou retrocede, e no eixo X aqui também. Vai para um lado e vai para o outro. Nas opções de edição, né, em editar tipo, nós temos aqui todas as configurações necessárias para essa placa, ok? E agora que você já entendeu como funciona, né, o lançamento dessas placas, e deu para perceber que é bem simples, você só não pode esquecer de corrigir lá a tua altura de instalação. Dentro de algumas famílias, nós temos essas placas embutidas já, né, que a gente chama de famílias aninhadas. Então, por exemplo, aqui nos hidrantes, ou até mesmo nos extintores, vamos lá para os extintores que é mais fácil. Nos extintores eu tenho essas famílias aqui, esse conjunto de famílias. A minha pintura de piso, ela é uma família. A minha caixa é outra família. O extintor que está lá dentro é outra família. E essa placa é outra família. Todas elas dentro de uma única família, né? Aninhadas. Depois seria o concatenar do Excel aqui. E quando você clica nela, você tem algumas opções de edição, tanto no 3D quanto no 2D. Eu não vou falar sobre os extintores aqui, eu vou falar sobre as placas nos extintores. Então, por exemplo, eu tenho esse extintor. Quando eu olho aqui nas opções de gráficos, ó, eu reparo, placa, dispositivo de comunicação. Ou seja, eu tô com uma E5 de 12 metros aplicada. Ah, quero trocar por uma de 8, ó. Como eu já criei agora há pouco, e eu te mostrei, né, uma placa E5 de 8 metros, ou seja, dupliquei aquela placa, renomeei e alterei a dimensão lá nas propriedades em editar tipo,
Agora eu simplesmente clico aqui no meu extintor desejado e altero o meu tamanho de placa, ó. Então agora ele reduziu o tamanho da placa. Ah, eu quero desativar a minha placa. Aí você tem essa opção aqui, ó, exibir placa. Quando você desmarca ela, ele simplesmente desativa a minha placa aninhada daquela família. Olhando em planta baixa, nós também temos a representação da placa em planta. Essa placa em planta, ela também pode ser desativada. Como que ela pode ser desativada? Basicamente, você clica na sua família e aqui nas legendas, ó, tem a legenda de placas. Ah, eu quero só alterar o tamanho, não quero desativar. Altero aqui o meu tamanho, ó. Eu desmarco uma escala e marco a outra. Se eu quiser desativar toda a simbologia, eu simplesmente desmarco aqui meus 3 tamanhos de escala. Então, basicamente, essa parte de placas é assim que a gente edita, né, dentro do template. E nós também conseguimos deslocar essa simbologia em planta. Então, por exemplo, no meu eixo X, eu posso alterar aqui, por exemplo, no eixo X da placa, ó, eixo X placa, símbolo. Altera 1 metro, ele vem 1 metro para minha direita. Lembrando que aqui no Revit ele tem uma limitação, ele só puxa para um lado, tá? Se você quiser puxar ele para o outro, você precisa espelhar a sua família. Lembrando, espelhar sem fazer a cópia. E eu posso deslocar ela também aqui no eixo Y, né? Que é esse eixo para frente da família. Por exemplo, vou deslocar ela 1 metro. Então ele veio para trás 1 metro. Vou voltar para 2 metros aqui. Pronto. E vou zerar o meu eixo Y, o meu eixo X. Aqui no eixo X ele não aceita valores negativos. Então, basicamente, essa parte de placas, ela é bem tranquila e ela é bem simples, né? Na verdade, ela ficou muito simples dentro desse template, né? Dessa versão do template. Ela era um pouco mais chata anteriormente. E para taguear essas placas também é muito simples. Basicamente, você vai digitar o comando TG no teclado. Então, por exemplo, essa E5 aqui, ó. TG, passo meu mouse sobre a placa, dou um clique, pronto. Ele lançou uma tag. Mas não é essa tag que eu quero. Então eu clico na tag e altero ela aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui placa quadrada superior, que é a placa quadrada superior vermelha. Pronto. Lógico, depois eu preciso alterar, né, aqui no meu modelo de vista, eu vou voltar para São Paulo e pronto. Agora ficou certinho. Se eu quiser desativar essa linha aqui, eu só venho aqui em chamada de detalhe, desativo ela e pronto. Aí eu só posiciono ela aqui. Agora, numa família aninhada, como que é o exemplo aqui dos extintores, aí é um pouquinho diferente. Por quê? Agora eu digito TG, passo meu mouse sobre a família principal, aperto Tab e vejo o que foi selecionado. Ó, quando meu mouse fica ali em repouso, ele aparece, ó, dispositivo de comunicação E17. Ou seja, agora o meu Revit está detectando só a pintura de piso. Quando ele fizer isso, eu dou um clique, pronto, ele já vai lançar a tag daquela pintura de piso. Eu só vou alterar aqui para quadrada superior. Pronto, ó, E17. Agora, para a placa do extintor, eu vou digitar TG novamente, eu vou dar um pouquinho de zoom aqui, ó. Passo meu mouse próximo à placa, aperto o Tab e ó, agora ele me selecionou só a placa. Como que eu sei disso? Tá aparecendo ali na tela, dispositivo de comunicação E5. Dou um clique, pronto, tagueou. Só vou alterar a minha tag aqui para tag quadrada superior e pronto, ó, está tagueada também. Aqui eu vou renomear, desativar as chamadas de detalhe, tá feito. Se eu altero meu nível de exibição por nível baixo, ó, ele simplesmente vai ocultar e vai deixar só a placa à vista, né? Aqui ele acabou ocultando também a pintura de piso. Esse aqui é um detalhe que eu preciso corrigir dentro do template, né? Pelo menos deixar uma linha, nível de visualização baixo pra gente, ok? Mas assim que a gente faz a questão das placas dentro do template, ok, pessoal? E o tagueamento delas também. Se eu quiser inserir esse símbolo da placa de forma manual, por exemplo, vou desativar esse símbolo aqui, ó. Desativei o símbolo e eu quero inserir ele manualmente. Eu venho em anotar, símbolo, e aqui no meu símbolo eu vou procurar a minha placa E5, ó. E5 símbolo, pronto, ó. Posso inserir ela de forma manual e agora tenho essa liberdade de colocar ela onde bem entender, ó. Posso colocar aqui do lado também. E a mesma coisa vale para simbologias dos equipamentos, ó. Então, por exemplo, eu vou desativar essa simbologia do extintor de água. Venho aqui em símbolo e procuro pelo meu extintor de água. Então, vamos procurar aqui. Ó, então aqui a gente tem, ó, extintor portátil de água, ó. Extintor portátil de água. Pronto. Esse aqui, na verdade, acho que é de outro estado. É, do DF. Que acabou pegando do DF. Deixa eu pegar aqui água. Aqui é o extintor portátil de água. Beleza.
Então agora eu também consigo ajustar a simbologia de forma manual. A forma automática, a vantagem dela é que você dificilmente vai errar em projeto, coisa que pode acontecer muito facilmente se você for lançando de forma manual os elementos em planta, ok? Então basicamente é essa aula de panorama geral, né, da parte de placas do template, né? Novas funcionalidades, agora tá funcionando um pouquinho diferente do que a gente tinha nas aulas lá da área de membros, mas ficou muito mais fácil. Você só não pode esquecer realmente de, na hora de lançar a sua placa, por exemplo a E5, alterar, né, a altura de instalação. Então, por exemplo aqui eu vou pegar a E5 e ó, aqui na minha altura de instalação, alterar o valor e aí sim aplicar. Só tomem cuidado para ver se você tá marcado aqui, ó, colocar na face, então ele vai detectar a face do chão, né, ou mais próximo do chão e vai utilizar ela de referência. Se você quiser colocar num determinado nível, ó, você marca colocar no plano de trabalho. E aí você seleciona aqui o teu plano referência, né? Então, o meu plano referência, por exemplo, é o nível 00 e eu vou colocar ele a 1,80 m acima desse meu nível 00 que eu escolhi aqui, ok? Então, basicamente, esse acho que era o último detalhe, porque, enfim, tem muitos alunos que têm essa dificuldade ainda. Então, para resolver, a gente fala dessa parte de plano de referência, né? E aí a gente define o plano de trabalho e aí fica muito mais fácil. Então, espero que você tenha gostado. Vou te pedir um único favor, ou melhor, 2 favores. O primeiro, curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E o segundo favor é para você seguir a gente lá nas redes sociais. Tá vendo o feed aqui do lado. E eu te aguardo lá com muitas novidades, porque eu sempre jogo lá em primeira mão os novos recursos, se foi feita alguma atualização, comentários sobre projetos, né, algumas peculiaridades, coisas que a gente encontra no dia a dia. Tem muita informação que acaba não vindo aqui para o canal. Um detalhe muito importante, se você tem interesse em adquirir esse template, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Até mais!